Uma das habilidades mais importantes que a gente tem que saber usar hoje em dia é a espera, é a capacidade de esperar algo, alguém. Fica aqui comigo que a gente vai falar desse assunto hoje. Eu sou o Carlos Cascarraro, seja muito bem-vindo ao canal Creme do Milho. A gente vai ler um texto primeiro e depois a gente vai trazer algumas reflexões sobre esse texto. Bom, o texto que eu tenho aqui, opa, é do site redefelicidade.com.br. E aqui o título é O Saber Esperar com Paciência. E aí começa o texto, tem uma imagem aqui bonita, né, de duas plantas, parece uma flor, né, uma vitória régia, né, me lembrei aqui o nome, essa aqui é uma vitória régia, e essa aqui é uma flor, talvez flor de lótus, eu tô supondo aqui, mas se você souber o nome dela, me coloca aqui nos comentários. E aqui o texto começa, né? Como anda a sua paciência? Nesse mundo cheio de pressões, mudanças, prazos, onde o exponencial é a medida e tudo acontece com uma rapidez absurda, ser capaz de esperar pelo momento certo torna-se uma meta cada vez mais impossível de cumprir. Não conseguimos mais praticar o exercício da espera. A impaciência e a ansiedade são as diretrizes que regem nosso comportamento. Passamos pelas coisas como um trem-bala, sem conseguir fixar nossa atenção e queremos tudo para ontem. E quem tem tempo para fazer diferentemente? Como diz Osho em Zen The Diamond Thunderbolt, a existência interna espera pelo momento certo. A natureza sabe bem disso. O momento da árvore florescer e o de deixar que as folhas caiam para se renovarem e completarem o seu ciclo. Tudo é uma questão de espera e de paciência. No entanto, o tempo é o nosso maior tesouro. Pode ser difícil aceitar a espera, mas ela tem um lugar muito especial nas nossas vidas, o momento da pausa. Na impermanência das coisas, temos que aprender e nos concentrar em nós mesmos e compreender que no silêncio e na espera existem grandes descobertas. São momentos preciosos em que alguma coisa germina dentro da gente e começa a se desenvolver, à espera do casulo que ainda não virou borboleta. Existem momentos. Opa. Existem momentos em que saber esperar é a nossa força. A semente já foi plantada. A criança está crescendo no útero. A ostra está cobrindo o grão de areia para a transformação e aí surge a pérola. Olha que texto mais bonito. Terminou aqui, não tem o autor, né? Autora do texto. Mas então aqui ficou o crédito para o site redefelicidade.com.br. Eu nunca é a primeira vez que eu leio um texto deles, mas eu deixo aqui os meus parabéns pela sensibilidade e o carinho em trazer um assunto tão importante e que a gente está abordando hoje no canal. E aí, como eu sempre falo para vocês, quais são os meus 2 centavos de contribuição sobre esse assunto, né? É, a, o saber esperar, ela é um dom. É um dom e é um exercício que a gente precisa praticar diariamente. Igual aquele que a gente faz numa caminhada, ir para uma academia, ir para um parque, ir para um lugar onde a gente possa ter um momento onde a gente possa exercitar a nossa musculatura. O ato de esperar funciona da mesma forma. E por que eu estou falando isso? Porque basta a gente ver no perfil das crianças. Né? As crianças geralmente elas não elas têm muito tempo presente e elas não se você fala vai preparar um bolo, que você vai fazer uma receita, que você vai fazer uma viagem, né? As crianças elas já querem que aquilo ali aconteça logo, né? Então você entrou no carro, saiu da rua, já chega lá na pousada, já chega no hotel onde você vai ficar, você já mesmo que seja em outra cidade, que seja em outro país e etc, né? Você vai na casa de um familiar, então é tudo num estado muito rápido. Aí com o tempo, né, e isso depende da rede de apoio dos familiares, a gente vai ensinando a criança que as coisas têm o seu tempo certo de acontecer, né? Mas é uma linha muito tênue
né, em como esse tempo ele precisa ser esperado, né? Eu acho que esse tempo da espera, né? Eu acho que a beleza é muito essa, da vida. É uma coisa muito curiosa e é uma coisa muito bonita. Porque cada um tem o seu tempo. As coisas acontecem, as mesmas coisas acontecem em tempos diferentes para cada pessoa. O tempo de estudar, o tempo de fazer uma faculdade, o tempo de começar um relacionamento, o tempo para conquistar o seu, o seu patrimônio, né? Os seus bens, o seu carro, a sua casa, a sua, a sua, a sua viagem dos sonhos, a sua família. Imagina quantas coisas que são construídas. Você passou as centenas ou milhares de coisas que são construídas no decorrer da nossa vida, mas é curioso que para cada um tem um tempo. E esse tempo cabe a gente, como eu falei no início do vídeo, a gente exercitar essa habilidade no decorrer da nossa vida para poder isso não gerar frustração, isso não gerar ansiedade, né? Porque infelizmente, em decorrência, né, das redes sociais, que é uma coisa que a gente tanto traz aqui no canal, isso a gente acaba vendo só o resultado final de um processo que às vezes levou meses ou anos, né? Aquela pessoa que, por exemplo, perdeu peso, que, que está num avião indo visitar um país novo, que está num carro, às vezes, que é um carro de muito desejado, né? A gente não sabe o que aconteceu, quanto tempo levou, quantas coisas aconteceram para poder a gente ter aqueles 10 segundos ali de contemplação, né? A gente vendo, olhando pela janela, né? Da vida daquela pessoa para saber quanto tempo levou, né? Sem contar para saber se aquilo realmente é verdade ou não, né? Tem mais isso ainda, né? E cada um carrega o seu tempo na sua habilidade, na sua forma de saber esperar, nas renúncias que a gente acaba fazendo, às vezes em esperar algo e saber que realmente no meio do caminho ver que aquilo ali não faz mais sentido pra gente. Tem uma beleza que eu não estou romantizando, mas tem uma beleza no ato de saber esperar. Para a gente saber exatamente as coisas que realmente valem a pena a gente saber esperar ou não. E as que valem, a gente conseguir praticar esse exercício da espera. A gente tem visto, né? Aí eu queria escutar um pouco você, mas pelo menos das pessoas que eu converso, das pessoas que eu interajo, me parece que o resultado é sempre muito mais positivo do que gerar uma frustração, né? Então, às vezes eu preciso esperar para algum plano que eu tenho, alguma uma meta, uma ambição que é ali pessoal, profissional, familiar, amorosa, financeira, né? E esse ato de esperar, né? Se a gente pratica esse ato de esperar, ele acaba, a gente, pelo menos a impressão que eu tenho, né? A minha experiência e de muitas pessoas que eu converso, parece que esse ato acaba valendo a pena. Quando chega lá, acaba valendo a pena, né? Talvez o esperar, e agora para concluir o vídeo e a reflexão aqui com vocês, seja exatamente a gente aproveitar esse momento entre o ponto A e o ponto B, né? O que a gente está querendo, né? E o resultado que a gente espera. Eu vou dar um exemplo agora, um exemplo real, né? Então, assim, eu quero fazer um bolo de uma receita que eu gosto muito. Mas tem todo um preparo. E aí depois que eu faço todo esse preparo, esse bolo ele vai ficar ali no forno um tempo porque ele precisa assar. E isso exige espera. Então não adianta eu ser ansioso
Porque a minha ansiedade não vai mudar no resultado do bolo, ele precisa passar por aquele processo. Então vai levar talvez 30 minutos, 40 minutos, cada um vai ter algum tempo ali mais ou menos que ele precisa, de acordo com a receita, vamos dizer assim, de acordo com a receita. Então, nesses 30 minutos por exemplo, que eu ficar esperando, eu preciso ter a sabedoria de usar esse tempo de espera a meu favor para outras atividades ou para eu organizar, né, ali a minha cozinha enquanto esse bolo ele está assando, para eu posso fazer uma leitura, eu posso organizar algum outro ambiente, eu posso fazer uma série de coisas que façam com que o meu foco, ainda que eu tenha consciência que esse bolo tá lá no forno assando, eu sei que eu posso fazer outras coisas enquanto o meu resultado ele não chega. Será que não vale a gente aplicar então isso na nossa vida? Para os vários bolos que a gente deixa nos fornos? O que você acha? Se você gostou desse vídeo, chegou até aqui, dá um like, curte, comenta, se inscreve no canal e manda para algum amigo, uma amiga, uma pessoa que você gosta sobre a arte de esperar, porque confia, vale muito a pena, tá bom? Um abração para você, espero você no próximo vídeo.